Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, dando sequência à nossa série de quantitativo e levantamento de um orçamento do sobrado, nós vamos continuar com os serviços da etapa de fundação. Bom, pessoal, para quem ainda não me segue no Instagram, por favor, comece a seguir lá que nós vamos postar bastante coisa interessante sobre essa série e sobre outras séries aqui do canal. O Instagram vai servir como uma espécie de bastidores aí de tudo que a gente fizer por aqui. Então vai ser muito bacana e tudo que eu for compartilhar de informação e de, por exemplo, uma planilha nova, qualquer coisa relacionada aos vídeos que eu postar aqui no canal, eu vou postar obrigatoriamente no Instagram, porque o Instagram é uma das nossas mídias sociais que mais tem engajamento, porém é a que menos tem seguidores. Então nós queremos aumentar os nossos seguidores no Instagram. Então nosso Instagram é @o-canal-da-engenharia. Segue lá que você não vai se arrepender. Beleza? Então no vídeo de hoje nós ficamos de fazer o restante dos serviços de fundação. Eu vou tentar fazer tudo no vídeo de hoje. Eu espero que dê tempo e o vídeo não fique muito longo. Então vamos começar sem mais delongas. O que nós temos que fazer de levantamento aqui? Primeira coisa, nós temos que fazer o levantamento da viga baldrame. Apesar do próximo item aqui ser as estacas, como nós já temos essa planilhinha de estacas aqui, nós até podemos fazer já bem rapidamente. Nós temos 16 estacas, tá? Tem até aqui a soma, 16 estacas, com 6 metros de profundidade. Eu estava aqui no primeiro vídeo que eu fiz sobre pré-dimensionamento de estacas com uma estaca de 20 centímetros de diâmetro. Então, tinha dado 24 estacas. Porém, eu vi que 25 centímetros me oferecia muito menos estacas e, por consequência, menos concreto e menos aço. Então, eu achei mais viável utilizar 25 centímetros de diâmetro. Então, tem que fazer sim essa comparação entre diâmetro e profundidade para que a gente possa obter o melhor resultado sempre, buscar sempre o que seja mais economicamente viável. Então, 16 estacas vezes 6 metros de profundidade, isso costuma dar 96 metros. Só para quem tem dúvidas, 16 vezes 6, 96. Então, 96 metros de estaca. Posso até colocar aqui já, 96 metros de estaca. E aí entra escavação das baldrames. Bom, como nós não temos projeto estrutural, aí você vai ter que utilizar o seu tato de engenheiro para fazer esse levantamento. Tá? Como que eu faço esse levantamento de maneira rápida? Para que eu não precise ficar desenhando essas baldrames aí, eu simplesmente vou pegar aqui a ferramenta cota e vou começar a cotar todas as vigas baldrame, onde eu acho que vai existir viga baldrame. E, logicamente, que sempre onde houver paredes, obrigatoriamente tem que ter uma viga baldrame. Então, acaba facilitando a nossa vida na hora da definição dessas vigas aí. Então, peguei a ferramenta cota e vou começar a fazer esse levantamento, começando aqui, por exemplo, por essa viga, que é uma das maiores vigas do projeto. Pego aqui e 9,70 a minha primeira viga baldrame. Vou fazer todas as verticais primeiro, depois eu faço as horizontais. Então, 9,70, aqui nesse banheirinho eu tenho outra viga, então eu pego daqui até aqui em cima, tenho 2,85. Nesse banheirinho aqui de baixo também a mesma coisa, pego daqui até aqui, 3,14. Desse lado aqui, nós temos só essas três, depois eu posso passar para cá, para esse lado, e fazer o levantamento das outras, 7,15. Aí eu tenho essa viga maior zona aqui, que eu vou trazer ela até aqui embaixo, até para pegar essa escada aqui também. Tenho essas vigas aqui de baixo também, Então, esta viga. Vou colocar 4 metros para pegar a parede também aqui, Então, tenho 4 metros. Eu tenho outra viga aqui também, que é
faz parte da garagem, também vai ter 4 metros. Posso cotar 2 vezes para mim não esquecer, né, de fazer. Essa viguinha eu já cotei para o lado de cá. Então, vamos ver se eu já fiz todas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem essa pequenininha aqui também, né? Da 70. E essa daqui também, que vai dar 60. Então, vamos contar de novo. Ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Quantas cotas nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 vigas e 9 cotas, portanto, estamos considerando, acredito eu, todas as vigas. Vamos fazer agora as vigas horizontais. Então, eu venho aqui e começo nessa parte de cima. Tenho esta viga, 3,30. Tenho esta viga aqui, 3,70. Aí eu tenho essa viga maior zona aqui embaixo, ó, que tem 6,70. Tenho outra viga maior zona aqui embaixo também vai ter 6,70. Posso trazê-la aqui para baixo. Aí eu vou ter esta viga de 3,30. Esta viga aqui da garagem de 5,30 e esta viga aqui do banheirinho de 1,40, assim como esta viga também aqui da garagem de 3,30. Creio que eu tenha já considerado todas as vigas. Vamos ver. Então, eu vou somar 6,70 mais 3,30 mais 3,70 mais 6,70 mais 5,30 mais 3,30 mais 1,40 mais 3. Agora todas as verticais. 7,15 mais 7 mais 4 mais 4 mais 70 mais 3, 14 mais 2,85 mais 60 mais 9,70. Então, deu 72,54. É o comprimento total de viga baldrame. Nesse caso, nós vamos considerar as vigas baldrames como todas iguais, né? Se eu tivesse divisa aqui, por exemplo, eu poderia ter uma viga alavanca, mas aí, paciência, nós teríamos que ter o projeto estrutural para fazer esse levantamento. Como nós não temos, vamos fazer as vigas baldrames todas com a mesma seção. Então, vendo aqui na nossa tabela, é só colocar a escavação das vigas baldrame o comprimento de viga baldrame pela seção da escavação. Como a nossa viga baldrame vai ter 20 por 30, né, 20 de largura por 30 de altura, eu tenho que fazer uma vala que seja aí, por exemplo, de 35, né, de largura, por exemplo, para que eu tenha espaço para fazer as formas, por 40 de altura, para que eu possa também colocar um lastro ali, né, de brita e trabalhar com uma certa folga. Então, vamos trabalhar com essa média, uma vala de 35 por 40. Então, eu pego isso daqui, ó, e vou multiplicar por 0,35 vezes 0,40. Então, eu tenho uma escavação, né, de 10,16 metros cúbicos. 10,16 metros cúbicos. O lastro de brita, o que eu tenho que fazer? Vou pegar o fundo da minha vala, que tem 35 centímetros, e vou multiplicar pela espessura e pelo comprimento da viga. Então, muito simples. Eu vou pegar 0,35 vezes 0,05, que é a espessura do lastro que eu vou fazer, 5 centímetros de espessura, vezes o comprimento da minha viga, que tem 72,54.
eu tenho 1,27, arredondando, metros cúbicos de lastro de brita. Formas dos elementos. A forma da viga é muito simples de fazer. Como eu sei que a minha viga vai ter 30 centímetros de altura, eu vou pegar o comprimento total, 72,54, vezes 0,3, 0,3, desculpe, que é a altura da viga, vezes 2, porque eu tenho duas faces, né, dessa viga, eu vou ter aí aproximadamente 43,52 metros quadrados de viga. 43,72 ou 52, desculpe, de viga. Porém, não é só viga que nós temos formas, né? Então, eu vou deixar salvo esse valor aqui e vou encontrar qual é a área de formas dos nossos blocos. Como é que eu faço para calcular a área de forma? Muito simples. Se for um bloco quadrado, né, eu pego as dimensões do lado, né? Então, lado 1 mais lado 2 vezes 2 vezes a altura. Então, por exemplo, aqui eu tenho 60 por 60, correto? Então, 0,6 mais 0,6 vezes 2 vezes a altura, que é de 0,4. 0,96 metros quadrados de forma. Então, só para vocês entenderem novamente, eu pego eu posso fazer, por exemplo, 0,6 vezes 4, porque eu tenho as duas dimensões iguais, né? Então, faço aqui vezes 4, por exemplo. Depois, faço vezes a altura, que é 0,4, né? 40 centímetros, que vai dar 0,96 metros quadrados. Tá certo? Então, é assim que se calcula a área de forma. Mas eu fiz uma atualização nessa planilha que já calcula automaticamente, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei essas informações que já tinha, né? A largura, comprimento e altura, e simplesmente fiz uma nova coluna aqui, multiplicando tudo isso para encontrar a área de forma. Então, aqui embaixo eu fiz uma somatória, vejam só. Então, essa somatória ela vai nos fornecer qual é a área de forma para esta composição de blocos de fundação. Então, eu tenho 15,96 metros quadrados de forma. Então, eu posso vir aqui e somar. Então, eu vou somar 43,52 mais 15. Desculpe que eu tenho uma memória fraca. 15,96. 59,48. Então, 59,48 é a forma que nós temos para os elementos de fundação. A armação das vigas, nós temos que calcular uma armadura básica das vigas, né? Como que a gente faz isso? Geralmente, viga baldrame são 4 ferros de 10 milímetros, né? Então, eu posso simplesmente multiplicar o comprimento total das nossas vigas baldrame, que é de 72,54 vezes 4, e multiplicar pelo peso específico do aço de 10 milímetros, né? Ou 0,8 centímetros quadrados de aço. Então, vou pegar só uma tabela aqui. Então, nessa tabela aqui, nós temos o peso desta barra, 0,63, né? Barra de 10 milímetros, 0,63 quilos. Então, eu venho aqui e multiplico por vezes 0,63. Eu tenho 190 quilos de aço CA50 do tipo 10 milímetros. E aí eu posso calcular os estribos, né? Eu vou anotar esse valor, 190,36 CA50 de 10. E aí eu vou calcular os estribos, que é simplesmente pegar 72,54, dividir por um espaçamento, por exemplo, de 20 centímetros, dá 362 estribos e multiplicar pelo comprimento de cada estribo. Como eu vou ter uma viga de 20 por 30, eu vou ter que ter um estribo de 15 por 25. Então,
15 com 15, 30, com 50, 80, eu vou ter mais ou menos um estribo de 90, considerando as dobras. Então, vezes 90 centímetros, eu vou ter 326 metros de vergalhão, por exemplo, de 5 milímetros. Ele tem um peso linear, né, por metro de 0,16, então eu vou multiplicar aqui por 0,16. Eu vou ter 52,22 quilos de CA60 de 5 milímetros. Então, como CA50 e CA60 tem um valor um pouquinho diferente, mas não muito, eu vou considerar como um CA50 normal e mandar bala, tá? Porque o custo de mão de obra é basicamente o mesmo. Então, o peso total aqui é 52,22 mais 190,36, 242,6 arredondando. E aí eu posso pegar mais o aço que a gente vai utilizar para as estacas e para os blocos de fundação, que deu 375. Então, mais 375, eu tenho 617 quilos de aço para esses elementos de fundação. Então, eu venho aqui e coloco 617,6. 617,6 quilos de aço. Concreto das vigas e dos blocos, muito simples essa informação. É só pegar 72,54 vezes 0,20 vezes 0,30. Eu tenho 4,35 metros para as vigas, 4,35 metros cúbicos de concreto para as vigas. Então, eu vou somar com o cúbico de concreto dos blocos, que deu 7,34, mais 7,34, né, dos blocos e das estacas, eu vou ter um volume de concreto de 11,69. Venho aqui na minha planilhinha e vou colocar 11,69, o concreto total dos elementos de fundação mais viga baldrame. Agora nós temos que calcular o reaterro das valas. O reaterro das valas nada mais é do que pegar o volume total de terra que saiu, menos os volumes de concreto e de lastro que entrou. Então, para isso, nós temos que fazer uma pequena correção aqui que eu acabei esquecendo, acabei de ver aqui, que eu acredito que eu não tenha considerado o volume de terra dos blocos. Nós apenas consideramos o volume de terra das vigas, que foi 72,54 vezes 35 vezes 40, que deu 10,16. Mas eu também tenho o volume dos blocos, porque eles também vão ter que ser escavados. E para isso, nós temos que fazer uma continha aqui, que é o cálculo de volume. Então, eu faço efetivamente o cálculo de volume dos blocos de fundação, e da estaca, e vou multiplicar por um fator aqui, deu 2,66, esse volume aqui, eu vou multiplicar por um fator de 1,4, que é 40% maior, devido ao que a gente vai escavar mais de forma ali, até o empolamento dessa terra que vai sair por aí do nosso elemento de fundação. Então, 2,6 vezes 1,4. Então, vou colocar 10,16 mais 2,6 vezes 1,4. Eu tenho 17,85. Então, não é apenas 10,16, que é as valas, porque aquelas são as valas apenas das vigas. E nesse caso aqui eu tenho que acrescentar também o volume de terra que vai sair dos elementos de fundação. Então, é 17,86. 17,86 de volume total de terra que vai sair. Então, agora sim, a gente consegue fazer o levantamento do reaterro, que nada mais é, vou colocar um sinalzinho de igual aqui, que vai ser o volume de escavação menos o volume de concreto
menos o volume de lastro de brita. Então, isso daqui vai me dar um resultado que vai ser o volume de reaterro para recobrir, né, com terra essas vigas e os elementos de fundação. Deu 4,9 metros cúbicos. Então, vejam só, 4,9 metros cúbicos de um valor total aqui de 17,86. Então, vai sobrar terra, né? Então, eu já posso até fazer esse cálculo aqui, ó. Então, a sobra de terra vai ser sobra de terra compactada, né? Vai ser o volume total de escavação menos o volume de reaterro. Eu tenho 12,96 metros cúbicos de sobra de terra. Ou eu tenho que fazer isso daqui empolado, né? Com o volume empolado de terra, que é multiplicar isso daí por um fator, né, que vai de 30% até 40%. Então, vamos considerar 30%, né, de fator de empolamento, que vai ser esse valor vezes 1,3 para calcular o volume de transporte. Né? Esse volume de transporte é com areia empolada, porque ela já saiu. Se eu for fazer um reaterro, por exemplo, do embasamento, aí eu uso o volume compactado, porque eu vou compactar essa terra da melhor maneira possível e pode ser que eu consiga atingir lá a compactação natural dela e utilizar todo o volume, por exemplo. Então, se eu tiver lá, por exemplo, no embasamento, a necessidade de mais de 12 metros cúbicos, eu não preciso transportar essa terra para fora e ter custo, né? Então, eu já consigo reutilizar essa terra aí. E agora o embasamento, né? Como que calcula o embasamento? O embasamento é pegar o comprimento da viga baldrame e multiplicar pelo volume do embasamento, podemos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu tenho lá 72,54 vezes o volume do embasamento, que eu vou utilizar um tijolo maciço de argila, né, que tem 20, né, 10 por 20, se não me engano. Então, como eu vou assentar ele no sentido dos 20, ele vai ocupar uma largura de 20. E como eu vou fazer ele com a altura de 30, então vai ter basicamente a mesma dimensão da viga, né, que é 20 por 30. Então, eu vou fazer 0,20 vezes 0,30. Vai dar 4,35, que é exatamente o mesmo volume da viga. Então, aqui o volume do embasamento é 4,35. E aí nós temos todos os levantamentos da etapa de fundação, né? Vejam só que bacana. Agora eu posso, por exemplo, chegar lá na minha planilha de orçamentos e colocar todos esses serviços. Né? Eu posso vir aqui e colocar todos os códigos. Vou fazer isso bem rapidamente aqui para não tomar o tempo de vocês. Vou colocar os códigos que eu já tenho marcado aqui, tá? E agora eu vou colocar os valores aqui que nós encontramos na nossa tabelinha aqui de levantamentos. Então, é 46, estaca 96, escavação das baldrames 17,86, lastro de vala, né, com a brita é 1,27, fabricação e montagem de formas é 59,48, armação das vigas 117,16, concretagem das vigas 11,69, o reaterro aqui eu tenho 4,9, o embasamento (4,35). Então,
Aí temos todos os serviços, né? E os seus valores aqui, ó. Obviamente que esses valores aqui estão incluso todo o material, toda a mão de obra, né? E cargos, né, com impostos e tudo mais na mão de obra, né? Não imposto sobre o serviço, imposto sobre a mão de obra, né? Como o INSS, todos aqueles encargos trabalhistas estão já inclusos neste valor aqui. Então, a planilha acaba facilitando, logicamente, que a gente consegue até ajustar um pouquinho esses valores de acordo com, né, os serviços. Por exemplo, no serviço lá não vou ter carpinteiro, vou ter só pedreiro. Então, eu consigo reduzir um pouquinho esse valor, é simplesmente abrindo a composição e trabalhando esses valores lá. Tá certo? Então, esse foi o nosso levantamento de quantitativo para a fundação. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí na seção de perguntas e respostas, que eu ficarei feliz em responder. Se possível, obviamente não dá para responder todo mundo, mas eu sempre costumo aí dar uma lida nas perguntas e as perguntas relevantes eu costumo responder. Certo, pessoal? Então, agradeço mais uma vez a audiência de vocês até aqui. Curtam o vídeo, se possível compartilhem, porque isso ajuda demais o canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!